Hora do nosso quadro Meu Condomínio Tem Solução, falando sobre taxa extra. Afinal de contas, o que o condômino tem direito a pagar ou não? Vamos então com a Daniele Dias, que vai trazer essa discussão hoje aqui com a gente no Bom Dia. Afinal de contas, né, a gente sabe que em alguns casos a taxa de condomínio já é alta e quando vem aquela taxa extra, geralmente gera reclamação, mas é uma taxa justamente para custear outras despesas que não estão no orçamento, né, Daniele? Tá, então, continuando. A gente está aqui ao lado do Fábio Moura, ele que é advogado e vai tirar essas dúvidas para a gente sobre taxas extras, porque realmente taxa extra, se não for bem justificada, né, gera realmente muitas dúvidas. Fala para a gente em que situações que o condomínio ele pode cobrar em taxas extras para esses condôminos. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre bom explicar primeiramente qual é a diferença da taxa extra para a taxa ordinária, que é aquela taxa que você paga mensalmente. A taxa ordinária são aquelas para você cobrir despesas mensais, como água, luz, despesa de manutenção de piscina, etc. As despesas extraordinárias, que são justamente essas taxas extras, elas são despesas eventuais. Tem um cunho eventual e específico. Para elas serem cobradas, tem que haver uma aprovação específica na Assembleia Geral de Condôminos. Então é muito importante se destacar esse detalhe para não se confundir, né, com despesas comuns para essas despesas extraordinárias. Ok. Thaís, você tem uma pergunta? Tem a pergunta assim no telespectador, não se identificou, mas disse o seguinte, que o síndico do condomínio que ele mora cobrou uma taxa extra para poder asfaltar o conjunto, sumiu com o dinheiro. Ele disse aqui que o valor bastante alto e quer saber o que eles podem fazer, né? Certo. Tem um telespectador que mandou uma pergunta dizendo que o síndico lá do prédio dele teria pedido ali uma taxa extra para asfaltar o condomínio, mas sumiu, desapareceu. O que eles podem fazer? Responsabilidade do síndico, né? Tem que verificar a destinação desse valor e o próprio condomínio pode ajuizar uma ação de cobrança contra esse síndico que certamente foi inidôneo com o patrimônio do condomínio. Ok. Márcio, você tem uma pergunta? Tem a pergunta aqui do Márcio Rodrigues, não é Moxará, não, é Márcio mesmo. Ele mora na Anideua. Ele quer saber se a taxa extra pode ser solicitada a qualquer momento. Ok. Quanto à taxa extra, ela pode ser solicitada a qualquer momento? A taxa extra ela pode ser solicitada a qualquer momento. Lembrando sempre que ela tem que ter um tema específico para isso. Vamos lembrar agora que é final de ano, tem o 13º. Então, o 13º, eu acho que a grande maioria dos condomínios, eles pedem a taxa extra, justamente aprovam a taxa extra na Assembleia ordinária ou extraordinária, dependendo do momento, para justamente esse pagamento extraordinário. Nesse momento, cabe a taxa extra. Falando sobre transparência, isso inclui a própria Assembleia, não é isso? Mas fala para a gente como é que o síndico ele deve realmente se portar para prestar contas. Olha, todo condomínio tem que ter a prestação de conta ordinária, ou prestação de conta mensal, né? E essa prestação de conta mensal ela tem que ser aprovada também numa assembleia anual, que é uma assembleia ordinária, de prestações de contas do ano todo. Então, todo condomínio tem que ter a sua prestação de conta mensal e a sua aprovação anual de acordo com a sua convenção condominial. Certo. Thaís, você tem uma pergunta? Eu tenho a pergunta do César. Ele diz que no condomínio que ele mora terá uma taxa extra para pagar a compra dos elevadores novos. Ele quer saber, é de responsabilidade minha ou do proprietário, já que será um investimento no imóvel, né? Certo. O outro telespectador faz uma pergunta sobre uma taxa que foi cobrada lá no condomínio dele, uma taxa extra, para comprar novos elevadores. Ele pergunta se essa responsabilidade é dele ou é do proprietário realmente. Ele deve ser locatário, né? Veja bem, isso aí o Código Civil, ele distingue esse tipo de despesa. Nesse ponto aí é despesa do proprietário. Entendi. E fala pra gente, assim, para quais fins é aconselhável realmente a utilização de uma taxa extra? Tem como dar exemplos pra gente? Olha, ainda há pouco eu dei o exemplo justamente do 13º, que é uma despesa eventual, você tem uma vez por ano, né? Grandes reformas, né? Depende justamente da taxa extra, porque você não tem como incluir na taxa ordinária, né? Compras de elevadores, como você deu o exemplo. Enfim, tudo aquilo que você não puder encaixar dentro da mensalidade ordinária, dentro da taxa ordinária, você tem que ir certamente para a taxa extra.
Tá ok. Então, muito obrigada por ter esclarecido essas questões aí pra gente. Márcio e Thaís, a gente volta com vocês. Daniele, só mais uma pergunta, é importante deixar claro, né? Porque, como eu falei anteriormente, né, as pessoas reclamam do valor do condomínio, às vezes reclamam que é alto. Existe algum limite para essa taxa extra ou independe? Na verdade, existe um valor de acordo com esse serviço que vai ser feito? Certo, tem mais uma pergunta. Vamos responder então. Fala pra gente sobre limite. Existe uma taxa que seja ali um limite, um teto para essa cobrança de taxas extras? Depende do serviço. Explica como que é isso. Não, na verdade não há limite. É por isso que o tema tem que ser levado para uma Assembleia Geral. Então a Assembleia discute, quando o valor realmente fica muito alto, geralmente se parcela essa taxa extra, né? Mas tudo de acordo com a discussão e aprovação nas Assembleias Gerais. Então sempre a Assembleia é a questão justamente da transparência, para que todos estejam a par, concordem ou não com a mudança. Muito importante frisar isso porque o síndico ele não tem competência para aprovar grandes orçamentos. Até porque o orçamento anual ele parte da Assembleia Geral Ordinária, né, que vai aprovar o orçamento anual, e essas despesas extraordinárias necessariamente precisam da aprovação da Assembleia Geral. Isso aí não pode ser diferente. Muito obrigada. A gente conversou com o Fábio Moura, ele que é advogado, e semana que vem a gente está de volta com o quadro Meu Condomínio, com um novo tema também, né, Márcio, Thaís? Claro, é verdade. Muito obrigada. Você aí de casa também é convidado a participar, tem alguma sugestão de tema, é só encaminhar para os nossos endereços, né, Márcio? Mande para a gente, até porque a gente quer que o seu condomínio tenha solução, sim. Que tudo seja resolvido da melhor forma. Então, eu vou reforçar nossos endereços, bdp@tvliberal.com.br e também o nosso WhatsApp, que é o 999430002. Participe no nosso quadro também.